Pelo menos 15 polícias mortos em ataques na região russa do Daguestão. Foi aberta uma operação antiterrorismo. Rússia ataca Kharkiv pelo segundo dia consecutivo. Entretanto, os drones ucranianos atacaram a Crimeia e Belgorod, na Rússia. Pelo menos 8 mortos após ataque aéreo israelita a centro de apoio humanitário na cidade de Gaza. Mais 2 bebés palestinianos morreram de subnutrição. Pelo menos 15 polícias foram mortos após ataques à mão armada no domingo a igrejas, sinagogas e esquadras da polícia em 2 cidades do Daguestão, no sudoeste da Rússia. Entre as vítimas mortais estão também um padre ortodoxo, um segurança e um número de outros civis ainda por determinar. Foram decretados 3 dias de luto. 6 dos atacantes foram mortos, segundo o líder da República do Daguestão. Os ataques aconteceram nas cidades de Makhatchkala, a capital regional, e Derbent. Ainda não foram reivindicados por qualquer grupo, mas segundo as forças policiais russas, os atiradores eram membros de uma organização terrorista internacional. Já foi mesmo aberta uma operação antiterrorismo. Sabe-se que militantes do Daguestão viajaram para a Síria com o objetivo de se juntarem ao autoproclamado Estado Islâmico. Os ataques no Daguestão acontecem 3 meses depois do atentado a uma sala de espetáculos nos arredores de Moscovo, que matou cerca de 140 pessoas. Este domingo, a Rússia voltou a atacar a segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, depois dos ataques mortíferos de sábado terem deixado um rastro de destruição. Os novos ataques com bombas teleguiadas fizeram pelo menos 1 morto e 11 feridos. Metade da cidade ficou sem eletricidade como consequência do ataque. Sábado, um alerta de ataque aéreo entrou em vigor em toda a região. Um dos projéteis atingiu um edifício residencial alto no centro da cidade. De acordo com as informações preliminares, pelo menos 3 pessoas morreram e 38 ficaram feridas. No total foram afetados 14 edifícios numa área de 1000 metros quadrados. Entretanto, pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na Rússia e na Crimeia, região ucraniana anexada pelos russos em 2014, vítimas de ataques ucranianos com drones e mísseis. 5 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram com a queda de destroços depois das forças antiaéreas russas terem destruído mísseis sobre a cidade portuária de Sebastopol, segundo o governador da Crimeia, nomeado por Moscovo, disse à agência RIA Novosti. Outra pessoa morreu e pelo menos 3 ficaram feridas na cidade russa fronteiriça de Belgorod, num ataque com 3 drones ucranianos. Assinalou-se no domingo 1 ano desde que Yevgeny Prigozhin montou o grupo de mercenários Wagner, desafiando diretamente o líder do governo russo, Vladimir Putin. Prigozhin e o seu exército apoderaram-se de um quartel-general militar no sul da Rússia e iniciaram a sua marcha pela justiça em direção a Moscou, com o objetivo de destituir os dirigentes do Ministério da Defesa. Esta missão foi, no entanto, abortada poucas horas depois, na sequência de um acordo de amnistia mediado pelo presidente da Bielorrússia. 2 meses mais tarde, em agosto de 2023, um avião que transportava Prigozhin e os seus principais associados despenhou-se quando voava de Moscou para São Petersburgo, matando os 7 passageiros e a tripulação de 3 pessoas. Uma avaliação preliminar dos serviços secretos americanos concluiu que houve uma explosão intencional a bordo, mas Putin rejeitou quaisquer alegações de envolvimento do Kremlin como uma mentira absoluta. O líder do grupo Wagner foi posteriormente enterrado na sua cidade natal, São Petersburgo, numa cerimónia privada. Pelo menos 8 pessoas morreram depois de bombardeamentos israelitas a um centro de apoio humanitário na cidade de Gaza. Segundo testemunhas, as vítimas mortais eram palestinianos à espera de ajuda. O edifício pertence à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos e é usado para apoiar a população. O ataque atingiu a entrada principal, onde estariam alegadamente centenas de pessoas. O primeiro-ministro israelita queixa-se do que diz ser uma queda dramática no envio de armamento dos Estados Unidos para Israel. Benjamin Netanyahu tornou pública a situação durante uma reunião do Conselho de Ministros, sem especificar o armamento em causa. Entretanto, mais 2 bebés morreram de subnutrição na cidade de Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza. Sobe para 31 o número de mortos devido à fome e sede, segundo as autoridades sanitárias do hospital Kamal Adwan.
Na última atualização, o Ministério da Saúde de Gaza dá conta de mais de 37.500 palestinianos mortos desde 7 de outubro. Feridos são cerca de 86 mil. Mais de 1.300 pessoas morreram durante a peregrinação do Hajj na Arábia Saudita. O ministro da Saúde saudita avançou que 83% das vítimas mortais eram peregrinos não autorizados que caminharam longas distâncias debaixo de um calor extremo por não terem marcações em hotéis onde pudessem descansar. Foram ainda responsabilizadas algumas agências turísticas por não terem cumprido as regras de atribuir um visto de peregrino e terem assim facilitado a entrada de pessoas sem condições para fazer a peregrinação. Segundo o Ministro da Saúde, o processo de reconhecimento das vítimas foi mais difícil de concluir porque muitos não tinham documentos de identificação. No mesmo comunicado, avançou que os mortos foram enterrados em Meca. Historicamente, não são raras as mortes durante o Hajj devido ao calor extremo, doenças associadas ou falta de condições. Mais de 2 milhões de pessoas deslocaram-se a Meca para uma peregrinação de 5 dias. A primeira vaga de calor a atingir a Grécia este verão teve um saldo trágico. 6 turistas estrangeiros morreram ou desapareceram depois de terem feito caminhadas com temperaturas a rondar os 40 graus. Embora as temperaturas tenham diminuído desde então, continuam a ser muito superiores a 30 graus na maior parte da Grécia e a sensação térmica pode ser bastante mais elevada. Por isso, o Ministério da Saúde do país avisa aos visitantes para não subestimarem o perigo. Είδα ότι είχαμε κάποιες πολύ δυστυχείς περιπτώσεις ξένων περιηγητών οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Έχασαν τη ζωή τους γιατί δυστυχώς υποτίμησαν το φαινόμενο. Το φαινόμενο δεν πρέπει να υποτιμάται από κανέναν. Πλέον οι υψηλές θερμοκρασίες θα είναι ολοένα και πιο συχνές. Οι άνθρωποι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτό το δεδομένο και να μην μπαίνουν αχρίαστα ρίσκα. Com as temperaturas elevadas, as atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios de bicicleta ou visitas a locais arqueológicos, podem constituir um verdadeiro perigo para a vida, especialmente para os idosos, uma vez que podem causar exaustão pelo calor ou até mesmo insolação. Alguns cientistas dizem que o que está a acontecer na Grécia é também um sinal de alerta para o impacto do calor extremo no cérebro, podendo causar confusão, afetar a capacidade de decisão das pessoas e até a percepção do risco. A maioria das pessoas tende a subestimar os perigos. Coming from England, it's nice to have hot weather. I never complain about good weather, so I think I'm just enjoying it. Take lots of water. I've got a bag full of water, so I think if you take normal precautions, it's fine. So even though this time is not the perfect one for walking, because you have the sun just in the middle of your head, we have to do it. If you want to see the world, then you've got to go out and experience it, haven't you? You know, you can't sit indoors all day long. Ο πρόωρος καύσωνας δεν ευνηδίασε μόνο τους επισκέπτες στην Ελλάδα, αλλά και τις τοπικές αρχές, οι οποίες προειδοποιούν τώρα όσους πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα μονοπάτια της χώρας, κυρίως στα νησιά, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τις προβλέψεις της θερμοκρασίας πριν ξεκινήσουν. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις ελληνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εξετάζεται η εγκατάσταση ειδικής εφαρμογής στα κινητά, ώστε να είναι δυνατός ο γεωεντοπισμός όσων χρησιμοποιούν τα μονοπάτια. À medida que o tempo aquece de ano para ano, os turistas precisam de ajustar os horários para que as viagens não signifiquem perigo de vida. O corpo de uma das 3 pessoas que estavam desaparecidas na Suíça deste sábado, na sequência de condições climatéricas extremas, foi encontrado segundo as autoridades locais. Tempestades e chuvas torrenciais atingiram o sul da Suíça, provocando um deslizamento de rochas que atingiram um grupo de 3 casas num vale alpino nos Grisões. As equipas de salvamento afirmaram que há poucas probabilidades dos restantes 2 indivíduos desaparecidos no deslizamento de rochas serem encontrados com vida. Mais de 200 socorristas estão envolvidos nas buscas, recorrendo a escavadoras, cães, helicópteros do Exército e drones. A Câmara Municipal de Barcelona anunciou a sua intenção de abolir mais de 10.000 licenças de apartamentos turísticos para fazer face à crise imobiliária que a cidade enfrenta. O Presidente da Câmara descreveu a medida como um ponto de viragem na resolução de um problema local que também se sente em outros destinos, incluindo Portugal. Y eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado del alquiler o a la venta o sencillamente que tengan el uso residencial
que seguramente nunca tendrían que haber perdido. De acordo com o novo plano, os proprietários catalães têm 5 anos, até novembro de 2028, para converter as suas licenças e vender ou arrendar as suas propriedades. Mas os defensores do alojamento local e de outras plataformas de aluguer turístico de curta duração avisam que o plano radical terá um impacto negativo no emprego da cidade. O preço do aluguer e da venda na capital catalã está a subir em flecha, segundo dados da Câmara Municipal. Ainda não é desta que a Escócia consegue chegar à fase a eliminar de uma grande competição de futebol. As últimas 2 vitórias dos escoceses em europeus até tinham sido na terceira jornada da fase de grupos. Mas após 100 minutos, a esperança deu lugar à desilusão. Em Frankfurt, a Alemanha, já qualificada, queria garantir o primeiro lugar do grupo A. A Mannschaft alcançou o objetivo, mas teve de sofrer até ao fim. Dan Doye adiantou os suíços ainda antes da meia hora. Niklas Füllkrug saiu do banco na segunda parte e nos descontos resgatou um ponto para os alemães. Em Stuttgart também houve final dramático. Quando já passavam 10 minutos dos 90, Kevin Jobot apontou o golo que deu à Hungria o terceiro lugar. Os escoceses foram castigados por arriscar pouco, fizeram apenas um remate enquadrado. Nos oitavos de final, a Alemanha defronta o segundo classificado do grupo C, em Dortmund. Já a Suíça vai a Berlim discutir o acesso aos quartos com o segundo colocado do grupo B.